Bora aprender, minha irmã, bora aprender, porque aprendizado muda comportamento. Nós estamos ainda na nossa jornada da vida. Nós estamos aprendendo a guardar a nossa mente, transformar a nossa mente em Deus. Cada dia, Romanos 12, 2. E a gente precisa ter com clareza esse tempo, na nossa mente, para que a gente verdadeiramente possa a cada dia entender. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas ser transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos em guerra. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Existe uma guerra no mundo. Existe uma guerra travada e nós precisamos ter clareza e consciência dessa guerra. Nós não podemos agir e passar a nossa vida sem ter esse entendimento claro que existe uma guerra travada. E o campo de batalha é aqui, e nós temos despertado você, minha irmã. Campo de batalha. Mente é campo de batalha. E mais uma vez eu quero declarar para que você entenda que o nosso adversário ele não está para brincar. Minha irmã, proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Proteja. Não viva uma vida sem ter clareza de que você precisa proteger a sua mente. Eu vou dar uma dica agora para que você entenda um primeiro passo inicial para que você possa entender como você pode proteger a sua mente. A primeira coisa que você precisa fazer quando a gente fala de proteger a mente, pelo amor de Deus, fuja dos excessos. Todo excesso, ele tem que ser avaliado. Qualquer excesso, ele pode ser muito prejudicial na nossa vida. Então, qualquer excesso, nós não podemos viver nos excessos, maximizando ou minimizando. Eu não posso viver uma vida tendo esse entendimento nessa variação, nos polos, na polarização, nos excessos. Ou eu estou maximizando a situação ou eu estou minimizando. Nem maximizando e nem minimizando, não dá para a gente conviver nessa situação. Nós temos que ter um entendimento de equilíbrio, e esse equilíbrio começa aqui. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda quando a gente fala de proteger a mente, fuja do excesso. Fuja do excesso. Por exemplo, excesso de descanso não é bom. Mas excesso de trabalho também não é bom. Excesso de informações, menina, pelo amor de Deus. Excesso de informação, excesso de rede social, excesso de notícias, principalmente quando são notícias ruins. Fuja. Fuja para ontem. Não é saudável. Excesso de comportamentos disfuncionais, aquele comportamento que eu não estou fazendo nada, não tenho um objetivo de nada, e eu estou aqui, por exemplo, a rede social. Se você realmente não trabalha na rede social, se você não está desenvolvendo nenhum projeto na internet, você fica rolando ali. Cadê meu outro telefone? Está ali carregando. Você fica só rolando ali, horas a fio, a gente nem vê a hora passar, porque já aconteceu comigo no passado. Isso é excesso, isso é disfuncional, porque se ele não vem a partir de um entendimento, de um objetivo, onde você verdadeiramente quer desenvolver algo, isso é um comportamento disfuncional. Então, excesso de sedentarismo, gente, sono ruim, excesso de noites mal dormidas, sono ruim, a gente fica igual o urso panda. Eu acho que eu tô que nem um urso panda, meu Deus do céu, como é que a pessoa vem fazer um vídeo com a cara lavada desse jeito? Gente, que coisa. Mas enfim, importante é que a mensagem seja dada. Amanhã eu faço uma maquiagem, vai ficar linda, bela e plena, porque, né, maquiada, né?
Bacana, fica muito bom. Então, assim, agora tem uma coisa que ele mina a nossa mente, que nós precisamos entender e parar com isso ontem. Excesso de reclamação. Pelo amor de Deus, meu irmão, para. Agora, para. Excesso de reclamação. Excesso de ver só o problema, só a dificuldade. Entenda que nós estamos numa batalha. Existe uma batalha travada pela minha vida e pela sua vida. Existe uma batalha travada pela nossa casa, pela minha casa e pela tua casa. Existe uma batalha travada pela nossa família. E a gente não pode estar... eu não quero me envolver. Eu estou alheia, aérea às questões que estão acontecendo. Não temos essa opção. Foi-se o tempo que nós tínhamos essa opção, agora não tem como. Verdadeiramente nós precisamos entender que é uma batalha. E essa batalha, ela começa a proteger aqui, ó. Proteja a minha mente, proteja. Eu vi um médico falando também, acho que eu já comentei em algum momento aqui num vídeo, que a melhor forma de eu mostrar para o outro que eu amo ele é cuidando de mim. E às vezes a gente está tão preocupado com os nossos filhos, com o nosso marido. Ai, meu Deus, o fulano tá preocupado. Tá preocupada com a mente do fulano, com a mente do marido, do filho, de todo mundo na casa. Tá preocupado porque estão doentes, porque estão isso, e não tá preocupado com você mesmo. Comece o processo de sair dessa condição dos excessos, não tirando o teu filho da internet, mas saindo você da internet. Indo para a internet somente verdadeiramente em coisas que são funcionais. Porque às vezes a gente quer atacar o excesso do outro, mas a gente não ataca o nosso. A gente quer atacar o excesso do outro e quer bancar uma de moral para o outro, quando a gente não dá o exemplo. O exemplo, ele tem que começar de nós. Eu não posso simplesmente começar a mostrar para o outro que ele está em algum tipo de excesso, por exemplo, da rede, da internet, muito tempo não dorme e não consegue descansar, e eu sou o exemplo. Porque na realidade o exemplo, ele vai arrastar. O exemplo, ele vai arrastar muito mais do que a minha fala isolada. Porque a minha fala aliada ao meu exemplo, ele tem uma força muito grande, tem uma potência bacana. Mas a minha fala totalmente desalinhada ao exemplo que eu preciso dar, principalmente para os de casa, não tem força nenhuma. E muitos filhos chegam com os pais e dizem isso desse jeito. Você falar de mim, mas eu só vejo você na internet, nas redes sociais, rolando. Então a gente precisa ter consciência que antes de tentar mudar os excessos do outro, eu preciso mudar o meu. Antes de eu pensar em pontuar os excessos do outro, eu preciso pontuar os meus. Antes de eu identificar os excessos do outro, eu preciso identificar os meus. Porque a casa nossa, o nosso ambiente familiar, nossa casa, a nossa vida, ela precisa começar a ser organizada por aqui. Ela precisa começar a ser organizada por mim. Ela precisa começar a ser organizada pelo meu comportamento, pela minha vida, pela minha atitude de fé, pela minha dependência em Deus, pela minha entrega no Senhor. Porque muitos pais chegam em consultórios e aí eles dizem assim: eu nunca vi meu filho estudando, ele não gosta de estudar, não gosta de ler, nunca vi o pai lendo um livro. Como é que esse pai vai cobrar para o filho, ou para essa mãe vai cobrar para o filho ler? Nunca viu a mãe lendo um livro. Nunca viu a mãe, pior, lendo a Bíblia.
E essa mãe que na maior parte das vezes não lê a Bíblia, ela cobra que o filho leia. E ela quer cobrar do filho um comportamento que ela não tem. De ler a Bíblia, de estar lá na presença do Senhor, de estar orando, de estar dando o exemplo. Exemplo aliado à fala. Ele tem realmente força. Porque a pessoa que está hoje ouvindo você falar, ela não vai ter como contestar. Porque você dá o exemplo. O seu filho, o seu marido, quando você dá o exemplo e você fala, eles não têm como contestar. Porque eles veem em você o exemplo que eles precisam. Mas quando nós não temos esse entendimento e a gente quer pontuar os excessos do outro, só que a gente também não tem. Aí a gente quer falar e eles vão se virar e vão dizer, e você? Você também não faz. Por que você está me cobrando uma coisa que você não executa, que você não realiza? Por que você está me cobrando ler a Bíblia quando eu não vejo você lendo? Né? Isso não é muito distante. Recentemente eu tive um caso na igreja de uma situação dessa. E a irmã, ela reconheceu, realmente eu não tenho lido a Bíblia, eu já fui mais atuante, mas atualmente eu não estou. E ela estava cobrando que o filho lesse a Bíblia. Os nossos filhos observam tudo. A forma como você trata os seus pais hoje é a forma como você será tratado amanhã, infelizmente. Não pense você que o seu filho não está observando o tratamento que você dá aos seus pais, porque eles estão. E aí a gente sempre a gente está falando de excessos. Eu gosto muito dessa fala dos excessos, porque às vezes eu me vejo nos excessos. E eu sempre, ei, Ruth, menos, desce. E aí às vezes a gente pensa que os nossos filhos estão alheios e não estão observando, mas não estão não. Eles estão observando tudo. E aí quando a gente chega com os pais que batem nas crianças, né? Aí diz assim, porque psicólogo diz que não é para bater. Não, porque bater não educa. E nós temos um entendimento que a educação ela não é realizada a partir do bater. E a gente entende também, quanto cristão, que a Bíblia ela nos manda usar a disciplina, a correção, a vara, mas tudo isso tem que entrar não nos excessos, dentro de um contexto, considerando o desenvolvimento, a faixa etária da criança, as condições da criança. E aí, só bater por bater não educa. Aí essa criança que ela apanhou, ela vai entender que ela, assim como o agressor, que pode ser a mãe, ela vai entender assim, ela vai dizer, bater, ela consegue me conter. Mas só que você só consegue conter enquanto você está na frente. A criança só fica contida enquanto ela está na frente da pessoa que está batendo ou agredindo. Da hora que a pessoa vira a costa, ela volta a fazer, ela volta a ter o mesmo comportamento. E é por isso que nós não indicamos bater, porque bater não educa. E eu sempre costumo falar com os pais, o legal de a gente ter acesso ao atendimento infantil é que a gente lida com os pais. E aí a gente percebe quanto os pais hoje eles precisam de ajuda e quantas vezes eles estão perdidos. E aí eu pergunto, porque eu bato. Isso propriamente, às vezes dentro da igreja, hoje já tem uma prática bem menor da agressão física, bem menor mesmo, mas ainda existe. E aí eu sempre pergunto para as pessoas assim, você é um forte candidato quando você envelhecer apanhar desse filho ou passar pelo processo de abandono, porque ele vai reproduzir aquilo que você ensina. Então, se você está ensinando, você está batendo, você está ensinando ele a bater, é isso que ele tem aprendido, que bater consegue dominar, que bater você vai conseguir o que você deseja. E esse é um entendimento que ele não traz nenhum tipo de prática educativa. E aí eu sempre costumo falar para os pais,
Se você hoje, você bate. Já peguei um caso aqui, batendo num menino já grande, apanhando, não era no consultório. Só que a vida é assim, olha, gente, o seu filho é pequeno, presta atenção, você tem um filho pequeno e você é adulta, mãe. Só que a vida vai fazer isso, olha, ele vai crescendo, aumentando a força e você vai diminuindo, porque você vai envelhecer. E à medida que você envelhece, ele vai ficando homem. Ele vai ficando homem e ele vai criando força e nós vamos perdendo a força e ficando velhos. E é nessa quebrada aqui, nessa mudança, é que muitas pessoas sofrem por não entender. E aí a vida toda bateu, não ensinou nada. E quando chegar lá, quando mudar esse aqui, mudou. Esse filho que apanhou a vida toda, se ele não for um homem transformado em Deus, ele tem uma forte tendência a bater nesse idoso, nessa pessoa. Mas a gente ora para que seja um homem transformado, porque se ele é transformado em Deus, se ele verdadeiramente é um homem que vive agarrado na cruz, transformado, ele não vai bater, porque o Senhor transforma. Mas se ele não é, a probabilidade dele bater é muito grande, é muito alta. E aí a gente volta à questão dos excessos, trabalhando a questão dentro da nossa condução de vida. Então, perceba como você trata os seus pais. É da mesma forma que você será tratado amanhã quando você envelhecer. Não é de outra. E às vezes é mais invasivo e mais agressivo. Nossos filhos estão vendo tudo que nós fazemos. E é por isso que nós precisamos verdadeiramente pedir ao Senhor sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e entendimento para conduzir a nossa casa, para conduzir a criação desta geração, para que a gente blinde, proteja a nossa mente, para que a gente fuja de todos os excessos que nos separam da presença do Senhor, do nosso relacionamento com Deus. Todos os excessos que nos separam da palavra de Deus. Fuja dos excessos, porque eles não são bem-vindos. Fuja. O tempo que você está ali. Eu lembro de um tempo, e é incrível que a rede social, ela tem assim, um negócio que você pode perceber. Quando você está fazendo qualquer coisa, parece que demora, mas quando você está na rede social, se você não se atentar rápido, você está 2 horas ali rolando. Eu me lembro que teve um tempo que eu tinha todas as redes sociais, não sei nem pra quê, que naquela época era só pra ficar rolando. E aí nesse tempo que eu tinha todas as redes sociais, eu passei um tempo, cheguei a um tempo na minha vida de dormir 4 horas da manhã, rolando, perdi o sono. E aí uma vez o Senhor, ele me confrontou, o Espírito chegou e disse assim: por que tá fazendo aí? E não foi com essas palavras, claro, faz muito tempo, então eu não sei a palavra exata que o Senhor falou, mas foi mais ou menos assim: o que tá fazendo aí? Esse não é o teu lugar. Meu Deus, naquele mesmo dia eu desinstalei todas as redes sociais, naquele momento que eu tinha. E aí eu me voltei ao Senhor, porque uma coisa eu tenho entendido: eu só presto na cruz. Eu não presto longe da cruz. Eu não presto longe da cruz, eu só presto na cruz. Se me tirarem da cruz, meu Deus do céu, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, eu não presto. Não sei nem o que pode acontecer, não me tirem nunca da cruz. Eu quero todo o tempo estar grudada na cruz, colada na cruz, vivendo na cruz, aos pés da cruz, porque eu só presto na cruz. Longe da cruz não vai dar certo. Então eu vou lá me grudar na cruz, porque lá é o meu lugar. Então,
Fuja dos excessos. Qualquer excesso que te afaste do Senhor, que te leve para longe do Senhor, que te leve para longe da palavra de Deus, que te leve para longe do relacionamento com Deus. Fuja. Que te leve para longe da cruz. Fuja dos excessos. Porque assim como eu, você também, o seu lugar é na cruz. Porque assim como eu, você também só presta na cruz. É só na cruz. Não temos um outro lugar. Então, que você possa receber essa palavra. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve. Nós estamos aqui caminhando na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo amor do Senhor. Que Deus abençoe linda e poderosamente a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.